Muito bem-vindo ao nosso bate-papo de hoje, a nossa aula de hoje. E hoje eu vou trazer um assunto que todos vocês ficam de cabelo em pé. A gente vai falar hoje sobre canalização. E eu sei que você já conhece muitos canalizadores, né? Acaba que acompanhando algumas figuras no YouTube, em alguns podcasts, e observa aquelas pessoas recebendo mensagens, símbolos, se autodenominando como canalizadores. E eu tenho certeza que você acredita que eles possuem poderes especiais ou que eles têm uma mediunidade muito mais aflorada que a sua. Você acaba que se colocando ali, ó, no patamar abaixo, só esperando aquela mensagem daquela pessoa chegar até você para que você possa começar a rever, né, os seus passos. É muito interessante isso porque algumas pessoas que eu conheço gostam de certos canalizadores. Já tem ali os seus canalizadores como se fosse um horóscopo. Horóscopo toda semana a pessoa vai ali observar, né? Vai ler o que tem na sua semana, o que vai acontecer. E algumas pessoas têm os seus canalizadores também preferidos, que toda semana vai lá na página daquela pessoa para receber a mensagem, né, da semana, para observar o que está acontecendo no mundo e até se identificar com o que passou, com o que vai vir também, tanto de uma forma espiritual como física, né? Então a canalização ela acaba aqui abrangendo muitas coisas. E eu fui pesquisar, né? Fui pesquisar sobre canalização, porque a gente acaba que observando muito essa palavra dentro do mundo espiritual, mas dificilmente nós sabemos o que de fato ela é, como é que acontece esse processo e até mesmo de onde essa palavra vem, né? Estava buscando, né, sobre essa palavra e sabe o que eu descobri? Algum, alguns falam que canalização ela vem ali de emendar canos. E eu achei super interessante. Imagina só, emendar canos. O que passa pelo cano? É água, né? Ou outra coisa. Mas vamos levar aqui pro viés simbólico da coisa. Imagina numa estrutura. Você tem um poço de água que é levar até uma casa. O que você coloca ali? Vários canos para poder chegar a água até aquela casa. E é muito interessante porque a canalização ela funciona da mesma forma. É como se fosse ali um tanque de sabedoria. Muita sabedoria, muito conhecimento. E o que o canalizador faz? Ele coloca esses canos para chegar até a casa, até ele, para que ele possa repassar essas informações para frente. Então, esse termo canalização tem tudo a ver com tanto um trabalho físico, né, da matéria, que tem aí na sua casa. Eu tenho certeza que você nunca mais vai esquecer da simbologia dessa palavra, e descreve muito bem o processo da própria canalização, que é exatamente isso. Você receber a mensagem, você trazer para si essa mensagem, canalizar essa água da fonte até você para que você possa ali distribuir. Então, essa canalização funciona dessa forma, né? A gente colocar esses canos para que a gente possa receber essas mensagens. E a maioria dos canalizadores, eles não nasceram canalizadores. Não é algo ali como se fosse uma profissão. Você é um médium de não sei o quê, você é um canalizador, você é um professor. Não, tudo isso é trabalhado. E tudo isso pode ser desenvolvido. Se você gosta muito e se sente apto, né, para isso, você pode desenvolver. E todos nós somos canalizadores em certo grau de canalização. Depende muito ali da confiança que vamos ter na nossa mensagem. Deixa eu te dar um exemplo. Quando você está em casa, tranquilo, e chega aquele parente seu, um amigo, você olha para aquela pessoa e sente no seu coração de trazer uma mensagem para aquela pessoa. Você fala lá, olha, estou sentindo que você não está tão bem. Estou sentindo aqui que você pode estar conversando comigo, pode desabafar, sabe? Ou quando você encontra alguém na rua e sente aquela vontade imensa de conversar com aquela pessoa, de trazer informação para ela. Ou quando você está em qualquer lugar, na escola, na faculdade, e você começa a conversar com a pessoa, ela começa a desabafar para você, e você começa a falar para ela soluções para aquele problema dela, que quando chega no final da mensagem, né, da conversa você fala, meu Deus, foi eu que falei tudo isso?
Já aconteceu com você? Acontecia muito comigo na infância. Guri, pequeno, alguém chegava para conversar comigo, mais velho, e eu chegava ali, falava, aquela pessoa ficava, nossa, muito sábio você, né? E ia embora. Eu ficava tipo, caramba, de onde que veio essas informações? Onde que eu aprendi tudo isso? E depois eu fui entendendo que é um processo de canalização. A mensagem chegou e eu passei ela para frente. E aconteceu já com você. Tenho certeza que em algum momento da sua vida isso já aconteceu. De você encontrar alguém e começar a falar, de você ter alguma atitude, porque até a atitude ela é canalização. Ajudar alguém que estava precisando, você entrega ali, nem que se for um dinheiro para aquela pessoa a mais, fala, olha, pega, aí a pessoa, nossa, como é que você sabia que eu estava precisando? Ou você fez uma ligação para algum amigo seu, algum parente que estava passando por algum tipo de dificuldade e a pessoa perguntou para você como é que você sabia, né? O que eu precisava ouvir, que eu estava precisando dessas palavras suas. E é exatamente isso. Isso é uma canalização. Quando você termina a conversa e você fala, não foi eu. Nossa, aquilo foi eu. Isso é uma canalização, porque você só deixou a sua boca ali aberta para as mensagens passarem, entendeu? Então esse processo de canalização, ele acontece com todos nós, só que algumas pessoas, elas acabam que desobstruindo mais esse cano que outras. Algumas recebem ali pingadinho as informações, a maioria, recebe picadinho as informações, acredita que é coisa da cabeça, não acredita nas informações e tudo mais. E outras pessoas acabam que desentupindo esses canos e acabam que recebendo mais informações. Por quê? Porque elas confiam no que está vindo para elas. Confiam em não sentir medo e nenhum tipo de insegurança daquilo que está vindo para elas. Então elas vão passando as informações que são esses grandes canalizadores que vocês observam hoje. Qual a diferença deles para vocês? A confiança. Somente isso. Porque se você fechar o seu olho agora, mentalizar um problema que você tem, eu tenho certeza que vai começar a vir para você muitas mensagens. Como você vai resolver esses problemas? De que forma você vai fazer? E a canalização, ela pode vir de diversas formas. Ela pode ser enviada por um anjo, um arcanjo que te protege. Ela pode ser enviada por um mentor seu, por um guardião. Ela pode ser enviada ali por um amigo espiritual que está te acompanhando, ou até mesmo pelo teu eu superior ou teu eu inconsciente de agora. Então, o teu eu superior, ele pode mandar informações para você. É como se ele soubesse de tudo que vai acontecer, o que já aconteceu, o que está acontecendo na sua vida. Então, dessa forma, sim, ele vai passando informações. E o teu eu inconsciente são todas as informações que você já viu até hoje, que essas informações vêm para fora. Isso é muito comum de acontecer. Livros que você já leu, entrevistas que você já viu, podcast que você já ouviu, revistas, tudo isso, tudo que é informação positiva que te engrandece espiritualmente, fica armazenado na sua cabeça. Até isso que você está escutando agora. Até essa comunidade. Todas essas informações elas vão ficando aqui no teu inconsciente. Pode ser que você não lembre de alguma aula que você viu há um mês atrás. Mas ela está no teu inconsciente. E no momento correto, quando você precisar daquela informação, ela vai chegar para você. Você vai canalizar de você mesmo. Isso eu acho muito incrível, sabia? Muito legal. Tem uma passagem no filme do Divaldo Franco, que o filme é muito bom, recomendo muito que vocês possam assistir ele, que ele começou o seu processo de mediunidade, tudo bem, estava tranquilo, e teve uma hora que ele foi convidado para fazer uma palestra em um centro espírita, né? E ele se achou ali, tipo, o máximo. Ia fazer aquela palestra naquele lugar e tudo mais, tranquilo. Aí chegando lá, deu um branco nele. Os espíritos pediram para ele estudar, né? Para dar palestra. Ele por ele mesmo. Mas deu um branco. Ele ficou envergonhado e ele não sabia o que falar. Não sabia como desenvolver. Porque até aquele momento tudo tinha vindo de forças externas para ele poder se desenvolver, para ele poder ali trabalhar. E ele chegou ali
Aí chegou um espírito perto dele e começou a fazer a palestra por ele. Ele só manteve a boca aberta ali e foi trazendo as mensagens, né? Foi falando, foi canalizando, foi trazendo as mensagens. Aí no final ele todo feliz, todo, né, tipo, nossa, fez uma palestra 60 espírita. Isso ele jovem, né? Tava todo feliz, todo alegre, todo animado. Aí a mentora dele chega e fala: "Por que que você tá tão feliz? Não foi você. Você só foi um papagaio." Aí ele fica: "Como assim?" Aí ela falou: "Você poderia ter estudado para estar aqui. Poderia ter estudado mais para ter falado." Entendeu? E isso é muito interessante com nossos mentores. Eles não querem que a gente passe o dia trazendo canalização lá de cima. Eles querem que a gente estude aqui embaixo para que nós possamos formar as mensagens, entendeu? Para que nós possamos estar ali. Eles não querem que a gente seja uns fantoches, que só está vivendo aqui para passar a mensagem deles, não. Eles querem que a gente possa se desenvolver. E isso, a espiritualidade, ela tinha me colocado desde cedo. Estuda, Ale. Estuda, 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 estuda. Por quê? Porque tudo que eu falo para vocês, a maioria, né, não é que vem de uma força maior, não é que vem de uma linhagem que eu estou trazendo para vocês. Não é essa questão do porta-voz. Porque eles não querem isso. Eles querem que a gente possa se desenvolver, estudar e canalizar as nossas próprias mensagens. Claro, tem um trabalho e tem pessoas ali que canalizam a mensagem deles. Do comando Astar, do comando de Santa Esmeralda, do comando de Shankar. Essas pessoas são extremamente necessárias. Mas não fique esperando isso ficar acontecendo só. De trazer essas mensagens dessa forma. Comece a estudar, porque vivemos hoje uma espiritualidade, um grupo espiritual, em bolhas espirituais, onde se prevalece mais a questão da canalização do que do estudo. Se eu colocar no meu Instagram, canalização feita pelo Comando Astar, tá. Comando Astar mandou vocês fazerem isso aqui, isso aqui, isso aqui. Todo mundo, nossa, que legal, ele canalizou aquela mensagem, vou colocar na minha vida e tudo mais. Mas se eu colocar estudo feito com as minhas palavras, minhas ideias, tal. A mesma coisa. O pessoal vai falar, sabe? Então, a questão do eu, as pessoas não estão dando tanto valor. Preferem algo externo, canalizado de fora, para darem valor e precisa dar valor, certamente. São informações importantes, são boletins que chegam. Mas tentar entender também que você pode estudar e trazer as suas mensagens. Entende? Isso é muito válido também. Isso é muito importante. Então, comece a estimular esse estudo para que a espiritualidade possa te ajudar. Eu acredito muito nisso, que é o que os mentores fazem comigo. É uma construção. É o que eu estudo, eu trago, junto com o quê? Com o que eles me passam. Não é uma coisa somente unilateral dos mentores. Como eu falei para vocês, eu não estou aqui para ser papagaio de ninguém, de nenhum mentor. Imagina só, viver uma vida para ser um papagaio de informações. Não daria certo de forma alguma. O que eu faço? Eu trago as minhas vivências, eu trago o que eu estudo, o que eu medito, junto com a espiritualidade, do que eles já me passaram, do que eu já aprendi com eles e do que eles me passam agora também. Então é uma construção, uma união que a gente chega a uma mensagem. Não somente uma coisa unilateral. Não é totalmente meu, do Alê, mas também não é totalmente da minha egrégora ali que traz a mensagem. A gente entende que precisa ser uma construção. Precisa haver ali o equilíbrio. E é isso que eu defendo muito, né? Então, comece a fazer isso também. Comece a entender que você é um canalizador. Que você recebe mensagens. Mas você não pode ficar esperando fechar os olhos e começar a transcrever aquela mensagem e tal. Não, pode trazer coisas que você estudou e começar a dialogar. Isso eu faço bastante. Eu pego um pedaço de um livro que eu estudei
E começa a pensar naquilo, tipo, nossa, esse livro falou sobre o amor. Na minha visão, o amor é algo especial, é algo muito tangível. Aí começa a vir umas ideias. Ah, mas ele pode se expandir para a fonte, sabe? Vai construindo ali uma conversa com os seus mentores. E isso é canalização. Você trazer informações para poder ali, ó, chegar até a sua casa e dali ser distribuído, se unificar com aquilo que você já tem. Porque se não fosse isso, a gente não precisaria estar estudando sobre a espiritualidade. Se a gente estivesse aqui só para ficar recebendo informação e passando, não precisaria. A espiritualidade colocava um alto-falante e todo dia estava lá, boletim do Calmando ao Estado. Todo mundo deve. Não é dessa forma. Eles querem essa união do que a gente vive e do que eles podem nos trazer. E com isso vamos trazendo as informações. Entendeu? Então o que eu falo, todo mundo pode ser um canalizador e todo mundo é um canalizador. Todo mundo consegue trazer essas informações. Algumas pessoas canalizam de diversas formas. Alguns podem canalizar através de mensagens, outros canalizam através de livros, escrevem livros. Alguns canalizam através de símbolos, arcturiano, pleiadiano e venusiano é o que mais tem também sobre esses símbolos, né? Começa a fazer desenhos e que é bem interessante. Outra canalização, músicas, filmes também. Tem pessoas despertas dentro da indústria, dentro da mídia, que acabam que construindo filmes embasados nisso, né, para que a gente possa despertar também. Então, existem diversas formas de canalização. Não acredite que a canalização ela precisa ser somente um texto, mas você pode canalizar de milhares de formas diferentes. Mas uma coisa bem interessante que vai quebrar a cabecinha de vocês agora é entender que a canalização é sempre para a pessoa que está canalizando. Eu sei. Quando eu vejo algumas canalizações de algumas pessoas importantes, eu leio tudo, né? A canalização está falando. É importante vocês se encontrarem com a centelha divina, é importante vocês meditarem, é importante vocês ali entrarem no caminho de uma retidão espiritual e material, equilíbrio e tal. Eu olho a mensagem e falo, nossa, essa pessoa tem que melhorar bastante também. Porque quando a gente observa a questão da canalização, a gente acredita que são pessoas especiais, que estão lá no topo, que já estão totalmente melhoradas, né? Totalmente iluminadas. Mas, na verdade, as mensagens que chegam são só mensagens que ressoam. Não tem como uma mensagem vir para mim que não ressoe comigo. Entende? Não tem como. Não tem como vir. Toda mensagem que vai chegar para mim é para o meu autoconhecimento, autocura e crescimento. Tudo o que acontece. Nada é externo. Se uma pessoa que é famosa, canalizadora, acredita que as mensagens que chegam são só para passar para elas e enviar para o mundo aprender com aquilo, para as pessoas aprenderem com aquilo, está totalmente enganada, porque a primeira pessoa que aquela mensagem vem é para aquela pessoa que está canalizando. Se eu começar a escrever um livro agora, canalizar um livro para vocês sobre fluxo da vida. A Ale escreveu o fluxo da vida. Finalizei. Vocês acreditam que esse livro, a espiritualidade, me enviou? Era para mim aprender, porque é algo que está faltando, ou eles trouxeram porque eu queria que todo mundo aprendesse, menos eu? De forma alguma, era para mim. Então toda mensagem, toda canalização é para a pessoa primeiro. Depois se torna para o mundo. Né? Então você precisa primeiro aprender com ela para depois passar ela para frente. Porque senão só fica um jogo ali de mandar informações, como se fosse um jornal. E você não aprende nada com aquilo. Entende? Então, hoje, a partir de hoje que você vai começar ali a perceber essas canalizações em você, que vai ficar mais frequentes, mais fortes, saiba que toda mensagem que vem
é uma mensagem primeiramente para você. Vou canalizar aqui uma mensagem para o mundo. É para o mundo também, mas primeiro é para você. Se a mensagem está falando sobre mentiras, enganação, coisas a serem mudadas, parabéns. A espiritualidade está te mostrando onde você deve mudar. Quais são os aspectos que você precisa contornar. Mas algumas pessoas elas são tão egóicas que elas se sentem ali super poderosas, né, porque estão canalizando uma mensagem que acreditam que estão acima de tudo isso. Então aquela mensagem não toca nela. Ela é só a pessoa que coloca para fora, de forma alguma. Aquela mensagem é primeiramente para ela. Tudo aquilo é primeiramente para aquela pessoa, entendeu? É tudo que vai vir para ela. Eu falei no começo desse vídeo sobre a canalização que ela precisa ser meio a meio, não é? Mas existem dois tipos de classificação. Quando vem meio a meio, você pode passar para frente, não tem problema nenhum. Uma construção sua ali também. Mas acontece também das canalizações serem totalmente integrais, de comandos, de mensagens mesmo, de fora. Né? Que a pessoa vai escrevendo ali, escreve, 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 e no final, nossa, nunca tinha visto nada disso aqui. E isso é bom também. Mas lembre-se que a mensagem é primeiro para você. E lembre-se que se está acontecendo isso, é porque a espiritualidade também está pedindo para que você estude. Comece o seu processo de estudar para trazer informações no seu processo também. Entende? Para que você não seja só um papagaio ali. Então é tão bom quando a gente começa a ter um relacionamento com a nossa espiritualidade, com os nossos mentores, onde possamos construir algo junto deles e não somente ser uma coisa totalmente unilateral, não é verdade? Então, quando as mensagens são integrais, na maioria das vezes, é só quando é de algum comando. Boletim do Comando Astar, boletim do Comando Santa Esmeralda, boletim da Frota Prateada. Quando é de uma egrégora gigante de comando, aí sim, vem integralmente ali. Mas dentro de tudo isso, é importante que a gente possa perceber as mensagens de fato. Entende? Começar a perceber que nem toda mensagem, nem toda canalização, ela vai vir de fato de um mentor positivado. A gente precisa sentir aquela mensagem. Precisamos entender como é que ela chega no nosso coração, no nosso sentir. Se é uma mensagem que está julgando o outro, falando mal do outro, incitando guerras, incitando doenças, incitando medo, pode ter certeza que não é da espiritualidade. Ou é a pessoa que ela entrou no processo ali de achar que está recebendo uma informação, mas na verdade ser ela escrevendo, ou de alguma egrégora negativada que está passando informação para ela, de uma forma falsa. E aí vem a questão. Você que vai decidir se você vai acreditar naquilo ou não. Está na sua mão a chave. Se você realmente vai compreender e vai tocar no teu coração. É você que leva a mensagem para dentro. A mensagem bate na porta. Você que vai definir se você vai abrir a porta ou não. Se você abrir, você está levando negatividade para a sua vida. Está se conectando com aqueles seres. Imagina só você compartilhar essas mensagens com outras pessoas. De medo, de violência, entende? Ou até mesmo pegar partido. E eu já vi bastante isso acontecer. Pessoas trazerem canalizações, pegando partidos da dualidade. Eu ficava olhando e eu não sei qual é o problema das pessoas que é difícil elas assumirem os pontos de vista delas. Eu não entendo por que elas querem levar para a espiritualidade os pontos de vista. É como se ela não pudesse pegar partido e colocar a culpa no mentor. Entendeu? E eu já vi bastante acontecer isso. Ah, é porque vai acontecer isso aqui, no dia tal vai acontecer tal coisa.
a espiritualidade me falou e tudo mais, porque aquilo ali estava errado, não era assim, e vai ter uma transformação. Aí chegava no dia, nada acontecia. Aí a pessoa fazia o quê? A culpa do mentor, a culpa não é minha. Não foi eu que canalizei, não foi eu que mandei a mensagem, eu só canalizei. Então a culpa não é minha, não. A culpa é do mentor. Olha que coisa feia. Ou até mesmo pessoas que discutem umas com as outras e utilizam da canalização para justificar os seus desentendimentos. Muito fácil alguém chegar e falar, não gosta de João, e chega ali numa roda e fala, estou recebendo uma mensagem de Miguel Arcanjo que o João é negativado, que o João não presta, que ninguém pode confiar nele. Você acha mesmo que Miguel Arcanjo estaria julgando uma pessoa? Estaria dentro da dualidade? Porque se ele trouxe essa mensagem, é bom ele ir lá para aquilo, porque ele não está na vibração que a gente acredita que ele estaria. Entendeu? Não estaria. É muito mais aquela pessoa utilizando do nome dele para poder enganar outras pessoas, para justificar as inimizades que ela tem com a outra pessoa. Entende como isso é feio? Isso é terrível. E você fica dentro de tudo isso. Tenho certeza que em algum momento da sua vida você já viu uma mensagem, uma canalização dessa forma. E eu te falo, é você que decide se você vai abrir a porta ou não para essa mensagem chegar até você. Entendeu? É você que vai definir. É você que vai trazer no seu coração se você realmente vai trazer ou não. Então temos as canalizações, que são divididas, a pessoa com os mentores, que é o melhor dos mundos quando isso ocorre. Quando ocorre isso é maravilhoso, porque realmente é uma construção que vai se pegando ali em todo esse processo. Outras canalizações que vêm de comandos bem grandes, que são na íntegra ali, de fato, e você pode ser um desses canalizadores também. É só se conectar com o comando e pergunta: tem alguma mensagem para mim ou algo que eu deva distribuir para as pessoas? E outras canalizações que são de pessoas que precisam crescer espiritualmente também. Entender o processo espiritual e não utilizar dessa palavra para se safar de algumas situações. Então, existem esses três tipos de canalizações. A primeira, todo mundo é capaz de ter. Todo mundo é capaz de ter. E a última também. Então preste muita atenção quando você receber uma mensagem. Sinta no seu coração. Essa é uma mensagem de amor, de esperança, de paz. Sinta. Ok, continuo. Tô sentindo uma coisa estranha, tô sentindo um aperto no coração, então já não vai por esse caminho. Não vai por esse caminho. Você pode se perguntar também, briguei com tal pessoa e por isso que eu estou recebendo essa canalização falando que aquela pessoa não presta? Será que é o meu ego canalizando essa mensagem para mim? Ou é algum ser iluminado que está trazendo? Entendeu? Você pode se perguntar também, porque você agora precisa ter responsabilidade. E essa responsabilidade, ela vem muito do crescimento espiritual. Quanto mais crescido espiritualmente, mais amadurecimento você tem. E mais, como eu poderia falar para vocês? E mais independência espiritual você tem também. Entendeu? Muito mais independência espiritual. Antigamente eu fazia palestras onde era 70% mentor e 30% eu ali, dos conhecimentos que eu tinha. Hoje não, vai crescendo. Já me deixam 80, 90, 100%. Já vou trazendo de mim, do que realmente eu acredito. E eles ali, me acompanhando, do meu lado. Entendeu? Então, comece a enaltecer a sua independência também. Não achar que, porque veio do mentor tal é mais importante. Não.
Eles não observam assim. Seus mentores observam todo mundo como um só. Toda hora eles estão falando, somos todos um, somos todos um, somos todos um. E eles querem que a gente possa crescer. Os mentores são como professores. Um professor quer que você fique na terceira série para sempre, ou quer que você avance para a quarta série. Ele te ensina ali para você poder passar de ano ou para você continuar debaixo da asa dele. Para você crescer. É isso que eles querem. Que você possa se tornar um mentor também um dia. Um mentor de pessoas. Então é isso que eles querem de você. Que você aprenda a ser mentor aqui na Terra também. Com a sua importância que você possui também. E o processo de canalização, ele é muito parecido, como eu falei, com a questão dos canos, né? Bora falar agora da parte técnica de como acontece. Mas você precisa entender que temos dois chakras de ligação. Um coronário, que liga com o universo, e outro aqui no base, que conecta com a Terra. Então imagina só, como se fosse uma espiral. Um funil, imagina como se fosse um funil. Aqui o funil que vai crescendo, chakra coronário. E aqui no base outro funil que vai descendo, ok? A questão, onde que essas informações se encontram, né? No coração. Quando os mentores querem conversar conosco, eles começam a mandar códigos, downloads para nós, através desse chakra. Então você precisa colocar esse chakra de uma forma que estimular ele, entende? Então quando você faz aquelas conversas que eu te falei, começa a dialogar com você. Vai dialogando, isso você está estimulando ele também. E é por isso que algumas pessoas não deixam outras tocarem na cabeça, né? Porque acaba que acreditam que afeta essa conexão. Ou que pode afetar até a vida da pessoa, porque é muito importante. Então algumas pessoas não deixam serem tocadas na cabeça por outras. Mas vamos lá. E eles mandam essas informações, essa informação desce e se aloja no seu coração. E daqui você traz para o seu laríngeo, e do laríngeo você solta. Ou do coração, trazer para os seus braços. Se você for desenhar, se você for escrever, então vai vir ali por meio do coração para os braços ou do coração para o laríngeo e você traz as informações. Mas olha que interessante. A informação, quando ela passa por esse funil para chegar até você, ela para bem aqui no coração. E é aqui que você vai decidir, que você vai sentir o que está vindo para você. A mensagem que está vindo para você. É a partir daqui. Se você sente ali realmente uma conexão com aquilo, acredita que o que está vindo para você é uma vontade de falar sobre o amor de Deus, a conexão dos seres conosco, da não exclusão, de não colocar medo, aí sim, traz essa mensagem para fora. Mas se você sentir, de alguma forma, que é uma mensagem negativa, ruim, uma mensagem que pode prejudicar outras pessoas, que pode colocar medo, ou que veio para você uma mensagem do seu ego, você pega isso e coloca lá para baixo. Joga para a terra, que a terra transmuta para você. Entendeu? Você pode fazer dessa forma. Pega aquela mensagem, joga para baixo, pronto. A terra transmuta e você fala: eu me limpo. Eu fecho meu canal de comunicação somente com seres positivos, seres de luz. E você vai limpando esse cano. Você não está recebendo tanta informação, você não está recebendo ali os sinais, é porque os teus canos estão entupidos. E não é uma meditação que você vai fazer que vai desentupir. É o teu dia a dia. É a confiança, é a conexão, é fechar o olho e realmente conversar com os teus mentores. Não ficar, oi, tudo bem? Passar meia hora esperando o oi, tudo bem do mentor vir de alguma forma. Vai dialogando.
vai trazendo as informações, vai colocando para fora as informações, entende? Que isso você vai estimulando. Tenta se imaginar de frente para o seu mentor e imagina ele como é que ele seria. De fato, tenta imaginar e tenta conversar com ele dessa forma. Nunca tenha medo e nunca fique naquela dúvida: estou imaginando, estou canalizando, estou recebendo. Não, só confia no processo e vai. Porque é necessário esses primeiros momentos para que esse cano seja limpo, para que a água possa passar com mais força. E nunca se esqueça também de estudar. Estude sobre autoconhecimento. Estude sobre os Vedas, do hinduísmo. Comece a beber de várias fontes e trazendo somente aquilo que ressoa com você, para que a espiritualidade possa utilizar desses conhecimentos para trazer informações para você. E que também você nunca possa ter medo de canalizar, de trazer informações, de falar com alguém. Quando você sentir que deve conversar com uma pessoa, converse. Quando você sentir que deve chegar naquela pessoa, chegue. Passe as informações. Traga algo de você. E quando você trouxer algo totalmente íntegro ali, uma mensagem, um código, um desenho, saiba que ele primeiramente está conversando com você. Mesmo que seja já direcionado para uma pessoa. Ah, porque o João chegou e chegou essa mensagem aqui para o João ter força, ter foco, ter amor. A espiritualidade utilizou do João, que tem os mesmos processos que você, para que você possa entender a mensagem. Porque nunca ninguém que chega na nossa vida vai ser por um acaso. Entende? É tudo sobre você. Completamente tudo que acontece na sua vida é inteiramente sobre você. Então, a partir de hoje, se coloque nessa posição de canalizador. Observe as mensagens canalizadas que outras pessoas estão recebendo. Se ressoa com você ou não. Se uma pessoa teve uma semana péssima, se conectou com seres negativados, a mensagem daquela semana talvez possa ser negativada. Se uma pessoa estava feliz, se conectou com seres positivos, a mensagem vai ser positiva. Entende? Então, capte cada mensagem. Tenta captar. A toda semana, quando você vai ler. Ou quando você canalizar também. E saiba que você é um canalizador. Só falta você começar a colocar realmente isso no papel. Ou na música. Ou em símbolos. Ou em roteiros. Livros. Saiba que é só você se permitir. Você olhar para a espiritualidade e falar: eu estou pronto. E deixar vir. E saiba que vai vir de uma forma sutil. Não vai ser um ponto eletrônico que vão botar no teu ouvido e começar a se comunicar com você através dele e você vai trazer a mensagem. Não. A espiritualidade é sutil. É leve, é tranquila. Ela nunca faria nada para colocar um medo em você. Ou para fazer você duvidar da tua sanidade mental, tá bom? Então o que ela faria? Ela se aproximaria de uma forma sutil. E você ia sentir uma inspiração. Olha que palavra bonita. Inspiração. Todo canalizador é um ser que tem inspiração. E a fonte, ela vai nos inspirar. E você senta ali, inspirado, começa a escrever. Momentos você vai achar que é seu, da sua cabeça, outros momentos você não vai ter ideia de como aquilo está chegando. Em algum momento você vai ter certeza que é por conta de um filme que você viu quando você tinha 2 anos de idade. Em outro momento você vai falar: meu Deus, nem conhecia essa palavra e estou usando aqui. Entende? Então, se inspire para trazer isso. De verdade. E você pode começar com coisa pequena. Começa com um poema hoje. Senta para escrever um poema. Começa.
Não pensa sobre o poema, não pensa sobre o tema. Pega só um papel, uma caneta e começa no processo. Se sinta inspirado ou inspirada para fazer aquilo. Quando você sentar ali, você vai falar, quero falar sobre o amor. Começa. O amor é algo mágico e pronto. Vai vir aquela inspiração. E você só vai colocar para fora. Então, utilize essa inspiração da vida. Utilize para você canalizar. Porque você é um canalizador também. Não se deixe enganar pelos outros. E não acredite que somente a canalização que vem de comandos e que são totalmente integrais, que são principais, que são mais valiosas. Não. Toda canalização que vem com amor, que vem com o coração, ela é uma canalização preciosa. E as canalizações onde é metade, metade, ou 80, 30, de que forma for, também são valiosas. E as canalizações que você traz da sua própria cabeça, do seu próprio inconsciente, são muito valiosas também. Porque falam sobre você, do teu processo, da tua autobiografia. Então, se você trouxer uma mensagem, você tem certeza que foi você que colocou ali, não tenha medo de compartilhar, achando que só vai ter validade se for de um mentor assinando ali. Não. O que você traz também é muito valioso. Os ensinamentos que você traz, as mensagens que você traz, tudo isso é muito valioso porque você é muito valioso. Então, comece a canalizar a partir de hoje. Pode ser do astral, pode ser de você. Sabe o que precisa ter? Coração. Tendo coração tem tudo. Então, começa hoje.